vigilante, ele fica todo instante em espírito de oração, pra lutar contra o inimigo tem que estar bem revestido, pra Deus dar libertação. Passo horas meditando, com o meu Senhor falando, implorando o seu poder. Porque são maus nossos dias, só quem ora e vigia é que poderá vencer. Quando o crente ora, abala até o céu. A oração do crente move a mão de Deus. Quando o crente ora, abala até o céu. A oração do crente move a mão de Deus. Você vive reclamando que a cruz está pesando, é grande a tribulação. Se em vez de reclamar, você jejuar, orar, Deus dará libertação. Para ser vitorioso, ser um crente fervoroso, tem que estar em oração. Mas também é importante vigiar a todo instante para não cair em tentação. Quando o crente ora, abala até o céu. A oração do crente move a mão de Deus. Quando o crente ora, abala até o céu. A oração do crente move a mão de Deus. 9h58. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, dá um glória. Glória a Jesus. Quero cumprimentar todos vocês que estão visitando aqui. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama. Volte sempre. Amém. Também quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os ouvintes. Vamos dizer assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus. Hoje é culto de doutrina. Pega a tua Bíblia no livro de Jeremias 18. Jeremias 18 a seguir. Para ficar bonitinho, a irmã Adriana vai me ajudar aqui. Quem recebe ela, dá glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Livro de Jeremias, capítulo 18, que tem por título O Vaso do Oleiro, a impertinência do povo.
Todos encontraram, diz amém? Amém. Alguém da procura diz misericórdia. Livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus! Glória a Deus! Diz assim Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Meus irmãos, eu quero falar dessa passagem bíblica que nós vamos trazer do Velho Testamento para os dias atuais, amém? Vamos falar o primeiro o que é um vaso. Lá em Israel, vaso de água, de azeite. No Brasil, um pote de barro. Então, quando você vê a palavra vaso, é um pote de barro na linguagem do português correto. Quem entendeu diz amém. Amém. Aquele potinho que você coloca água, outros colocam outra coisa, aquilo que você acha melhor, talvez deixa de enfeite. Mas o vaso, ele foi feito para colocar algo nele. Em Israel se colocar, ao qual foi dado a Jeremias pelo próprio Deus, ele fala sobre o vaso. Ele compara o vaso ou pote de barro com um ser humano, com os cristãos, com os crentes, com os que serviam a ele e servem até hoje. Somos vistos por Deus como vasos. Mas pastor, Deus compara nós como vaso. Eu acho mais bonitinho com a ovelha, também compara com uma ovelha. Como bode, acho que ninguém vai querer ser bode não, né? Mas tem as comparações bíblicas. Mas Deus está comparando o ser humano, o crente, o servo de Deus ou serva de Deus como vaso, porque o vaso, quando ele começa a entortar para um lado, ou ele tem vazamento, tem recurso para consertar ele. Quebra-se ele e faz um novo vaso. Essa palavra ela é propriamente direcionada aos cristãos. Você que se diz vaso de Deus. Não, eu sou vaso de Deus sim, pastor. Olha, na nossa trajetória, depois que seguimos a Cristo, aceitamos a Jesus, pode ser que no meio do caminho o vaso que é você pode estar meio torto, ou rachado, ou furado, despedaçado. E o que Deus quer falar conosco essa noite foi a visão que Ele deu a Jeremias, porque nós somos como vaso, nós podemos ser quebrado e feito de novo. Pastor, como isso é possível? A primeira coisa que o cristão deve fazer é admitir o seu pecado. Sabe o que é o crente soberbo? Nunca errei. Crente soberbo é esse, eu estou certo. Não, eu aprendo de Deus. Não, eu sei. Você não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Amém? Quem entendeu, dá glória a Deus. Pode bater palmas. Sexta-feira, nós falávamos sobre vaso rachado e Deus me deu essa palavra. Ó irmão, não é vergonha você dizer que você precisa desconsertar não.
Não é vergonha você se humilhar ao seu superior e pedir perdão, não. Não é vergonha você dobrar o teu joelho e chorar e falar para Deus, não, eu quero fazer melhor. Só quem pode fazer você uma nova pessoa é Cristo. Não tem outro. Mas o problema é que muitas pessoas vão ficando velhos na fé e em vez de ficar sabido, fica mais besta do que nunca. A palavra certa é essa. É porque eu tenho 3 anos de crente, eu tenho 10 anos, irmão, vou fazer 18 anos de cristão. Eu não aprendi nada ainda, tenho muito que aprender. Salomão, quando ele foi ter com Deus na oração e Deus o respondeu, Salomão, um novo rei de Israel, Deus manifestou e disse assim: o que você quer de mim, Salomão? Eu quero sabedoria. E ele recebeu de Deus e foi, de acordo com a Bíblia, o homem mais sábio de toda a terra. Claro que não pode comparar a Jesus, porque ele é Deus. Um homem comum, Deus. Agora, ele recebeu de Deus, o que ele fez, irmão Elis? Transmitiu às outras pessoas. Quanto mais se for dado, é te cobrado. Quer dizer, a pessoa, eu quero ser pastor, eu quero fundar um ministério. Peraí, você tem capacidade para isso? Então, quando a pessoa está no nível que Deus o colocou, Deus fala com ele, ele passa adiante. Olha, irmãos, eu tive uma visão, hoje é proibido televisão, hoje é proibido fofoca na igreja. A igreja não apoia nenhum tipo de político, vote em quem você quiser. Tudo isso é orientação de Deus. Salomão, ele recebia como um vaso de honra. E ele transmitia a sabedoria que Deus deu para ele e daí por diante. Vale lembrar, eu gosto de quando eu falar de Salomão contar isso, de uma mulher por nome Rainha de Sabá, né? Essa mulher estava muito longe de Salomão, muito longe mesmo. Ela ouviu falar da sabedoria que Deus deu a Salomão. E ela falou, eu vou sair aí, vou sair no deserto, vou sair nas matas, vou sair no mar, mas eu quero conhecer esse homem. Então ela foi de longe. E quando ela chegou, ela disse assim, eu ouvi falar da sabedoria desse homem, mas eu vejo com meus olhos que é muito maior. Sabe o que Salomão fazia? Ele pegava os leões bravos da África e punha como um cachorrinho amarrado, como um cão de guarda para ele. Sabe o que Salomão fazia? Tudo ele olhava e ele imaginava e ele perguntava e Deus abria sua mente. Ele observou que as formigas trabalhavam juntas em conjunto e dia e noite. Daí saiu aquele provérbio, vem ter com a formiga, teu preguiçoso. Então, meus irmãos e irmãs, ele era um vaso de honra. O que é um vaso de honra? É uma pessoa que é de Deus e ela faz o que Deus manda e transmite o que Deus ordena. Isso é vaso de honra. Eu sou vaso de honra, então eu vou falar que Deus falou. Se Deus falou, amém. Se Ele não falou, vai te complicar. Amém? Então, houve uma época que Salomão, ele entortou para um lado, ele entortou para o outro. Era um vaso rachado. Eu não posso te afirmar se ele foi salvo ou não. Mas eu sei que ele reconheceu num certo momento que ele tinha se desviado da presença de Deus. Olha, Salomão era um grande vaso. Mas ele desobedeceu a ordem de Deus. Qual era a ordem? Que os israelitas não deveriam se casar com mulheres estranhas. O que é mulher estranha? Mulher que adora outros deuses. E ele se casou com a filha de Faraó. Com muitas ele se casou, vamos focar nessa. Ele se casou com ela primeiro que Israel não precisava fazer tratado com ninguém. Porque quem estava na frente do exército de Deus, do exército de Israel, era o Senhor dos exércitos. Então não precisava fazer aliança com ninguém. Mas Salomão casou para fazer aliança com o Faraó, que era o mais poderoso da época, como se fosse hoje os Estados Unidos. Fazer aliança com ele, ninguém me derrota. Ele esqueceu que nós temos que confiar em Deus. E essa aliança envolveu um casamento de uma mulher que adorava a deuses estranhos, as imagens de escultura, adorava ao próprio diabo, segundo a Bíblia. Porque no Egito,
tem vários deuses, são vários, é Deus com cabeça de cachorro, é de todo jeito lá. E ele trouxe ela e pensou, imagino eu, não diga a palavra, mas eu vou casar com essa mulher, mais ou menos, isso é uma política, né, irmão Zé? É um jogo de política aqui, para ficar bonito, e como ela é filha do faraó, se tem uma guerra aqui, ele vai me apoiar, não vai deixar a filha dele morrer. Mas o Deus dela é o Deus dela, eu não vou servir ao Deus dela. Primeiro, ele desobedeceu a Deus porque casou com uma mulher fora de Israel. Hoje, trazendo para o dia de hoje, o crente casa com mulher crente, de doutrina. Ah, mas eu vou trazer esse homem, essa mulher para a doutrina, eu vou me casar. Irmão, para com isso. Os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz, diz a Bíblia. Quem bate palma? Então, meu irmão, então, minha irmã, eu quero que você preste atenção nessa palavra. O que aconteceu? Salomão continuou a adorar a Deus e a sua mulher fez um altarzinho de Baal, o altarzinho para adorar os deuses dela. E Salomão, eu imagino que até falou para ela que não dava certo. Mas com o passar dos anos, do tempo, ela convenceu a Salomão, um vaso puro, um vaso de honra, um vaso que recebia o Espírito de Deus, um rei que tinha uma sabedoria divina espetacular e do céu. Ela convenceu ele a adorar os deuses estranhos também. Quem entendeu diz amém. Então Salomão é o vaso agora rachado. Olha, irmãos, o que é um vaso rachado? Chega na tua casa, você fura um buraquinho na garrafa PET, enche d'água e de manhã cedo você tenta beber água lá, vazou tudo. O vaso rachado é o que recebeu de Deus, mas vazou toda a sabedoria e o temor de Deus, se esgotou e se fosse embora. Não adianta a pessoa pensar assim, não, é só um pecadinho, é só assim, só uma coisinha miúda. Você é um vaso rachado. E Salomão, um homem que fez o primeiro templo, em português correto, a primeira igreja para adorar a Deus na terra. Foi Salomão, antes de Cristo vir. Salomão foi o homem que fez a primeira igreja para adoração do Deus do céu. Antes o povo subia em serra para adorar a Deus. Eles faziam tendas no deserto para adorar a Deus. Mas agora mudou. O homem que foi escolhido para fazer a primeira igreja para adorar ao Senhor Deus do céu. Aí você pensa, nossa, que igreja bonita, olha, as madeiras eram madeiras de primeira, o ouro era ouro 1000, tem um ouro 200 quilates, ou sei lá como é quilates, lá não, era ouro 1000, pedras preciosas. Ele fez um mega templo para Deus. Glória a Deus, aleluia. Há uma história que os historiadores contam, repito que não é a Bíblia, é o historiador, que eles estavam a desvendar porque o rio chama Solimão. Você já viu falar desse rio? Diz amém? Amém. Eu passei de avião por riba dele, eu pensei que ia entrar na água, fiquei com medo lá, mas não, quando aterrissou lá, não é, o aeroporto ficava pertinho dele. Não, na verdade foi o Rio Negro, né? Solimão está lá embaixo um pouquinho, quando eles se encontram. E eu vi um historiador falando que na época que Salomão foi construir esse mega templo, ele foi longe atrás de madeira de qualidade, porque Salomão falou, eu vou fazer um negócio para Deus, como diz o goiano, um trem muito bom. Aleluia. E ele foi, naquela época, arrancar madeira num lugar bonito que o historiador disse que era o Brasil. Claro, o Brasil nem tinha sido descoberto. E como os índios achavam bonito aqueles navios, perguntou quem é que estava arrancando madeira. Ele disse, Salomão. Na língua tupi-guarani se tornou o nome desse rio, Solimões. Isso o historiador diz lá, não eu, viu? Não a Bíblia. Então, se isso é verdade eu não sei, mas olha o que esse homem fez para Deus. Madeira de primeira do outro lado do oceano para lá. Tudo do bom e do melhor. Que vaso de honra. É ou não é? Aí você diz assim, mas está pouco. Ele mandou escolher mais de 1000 bois, se eu não me engano. Não me lembro a quantidade agora. Se alguém lembrar, me diga aí, que eu não me lembro. E
para se oferecer em holocausto para Deus. E não foi boi doente não, foi boi sadio e bonito, os melhores bovinos da época. Encheu o templo de bois e falou: tá aí Deus, tá aí seu templo, tá aí esses bois que eu ofereço para o Senhor. A Bíblia diz que caiu fogo e consumiu todo aquele boi. Quer dizer, antigamente no judaísmo, quando Deus mandava fogo e consumia tudo aquilo em holocausto, quer dizer, eu recebi isso que você deu para mim, meu vaso de honra. Mas agora, um pouco depois que ele casou com essa mulher, Salomão estava desviado, saiu da presença de Deus. Agora era um vaso quebrado, era um vaso rachado, era uma pessoa que trocou o Deus do céu por os deuses da terra. Quem entendeu diz amém. Eu quero que você medite nessa palavra nesse momento. E qual a sua situação para com Deus nesse instante? É vaso de honra ou é vaso quebrado? Será que você não entortou um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá? Então Deus está dizendo que para você ainda tem jeito. Pastor, mas eu já matei, eu já roubei. Peraí, você é um vaso torto, é um vaso quebrado. Se você quiser, Jesus te quebra e te faz um novo homem, uma nova mulher. É por isso que Jesus morreu e derramou o sangue dele, para nos transformar em filhos e filhas de Deus. Quem entendeu diz amém. Pastor, eu sou torto, eu acho que pau que nasce torto vai morrer torto. Não, Jesus é carpinteiro, desentorta você. Não tem problema. Ele conserta a tua vida. Apenas põe na sua mente: você não é capaz, mas Jesus sim. Ele é capaz. Jesus pode. Amém? Ele transforma a sua vida. Ele muda o seu pensamento e o teu coração. A honra, o mérito é de Deus. Mas se porventura tu aceitou Jesus e você falava assim: eu não faço mais isso porque eu sei que é pecado, e você começou a fazer, se humilha, porque Ele é o oleiro. As mãos deles é poderosa para te consertar. Quem entendeu diz amém. Pastor, eu acho que eu estou precisando desse negócio, eu estou precisando dar uma consertada na minha vida. Eu não sou mais aquele crente que eu era anos atrás, eu não oro mais como eu orava, não jejuo mais. Eu estou precisando de um conserto, está vazando um azeite, a água está vazando, o Espírito de Deus está sumindo da minha vida. Eu acho que eu converso demais, eu minto demais, eu acho que eu não tenho que envolver na política, não tem mesmo não. Então é hora de você admitir que você precisa de um conserto. Quando o carro quebra, nós leva para o Betão, não é? Ô Beto, meu carro quebrou, conserta aí. Né, irmãos? Quando precisa de fazer um reparo na casa, boa tarde do irmão Elison, ô irmão diz aí, né? São pedreiros. Não é, igreja? Mas quando você precisa de um conserto espiritual, você chama Jesus o Nazareno. Aleluia! Glória a Deus! Sabemos que a Bíblia diz que a mulher não pode cortar o cabelo. Como eu costumo dizer, e vou repetir, é dado no lugar de véu. Mas se a mulher cortou, ela vai cortar até o toquinho, vai continuar cortando? Não. Ela vai fazer um concerto com Deus e dizer: nunca mais eu corto o meu cabelo, porque a Bíblia diz que eu não posso. É ou não é, igreja? Assim são os irmãos. Errou em algum item da doutrina bíblica e santa, de hoje em diante eu não faço mais isso. Não é se desesperar não. Não, pastor, para mim não tem mais jeito. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Jesus vai te consertar essa noite. Só que Deus, ele não é invasor. Quem invade, como é que chama o invasor? Satanás, Chico Tripa, cabeça rachada, cabeção. Também chama ele lá de cabeção, Satanás. Então é ele. Ele é o sujo. Ele que chega e invade. Por isso que o nosso Deus não é invasor. Você tem que dizer assim: Jesus, a partir de hoje eu não quero mais saber de coisa errada. Eu quero ser um novo homem. No caso das mulheres, uma nova mulher. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser um crente verdadeiro.
Aí você vai falar para Deus: Senhor, eu lhe convido para entrar. Eu abro a porta da minha vida e digo: Jesus, eu vou te aceitar e te convido para me quebrar e fazer um novo homem, uma nova criatura. Amém? Agora Satanás, ele arruma o pé e entra para dentro da marra. Se você não pedir socorro a Jesus, só Jesus pode te socorrer. Você com tua força, você não pode quase nada. Mas com Jesus nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece. Amém? Vem bater palma. Glória a Deus. Então Jesus é bom. Eu contei para vocês, mas eu vou contar de novo. Acho que tem ouvintes que não ouviram. Um dia que um casal me ligou e estava separando. E a irmã fez uma mala para o irmão. Aí me ligou. Eu falei: vamos lá, né? Ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei lá, está o irmão emburrado no quarto, a irmã na sala e falando um monte de coisa do irmão. Eu dizia: irmão, venha cá para nós conversar e ver o que está acontecendo. Ele disse: eu não vou falar nada não, vou ficar calado. Eu falei: agora lascou, Jesus. Como é que vai casar um casal tão novinho assim, vai separar? E você sabe que divorciou e casou de novo não tem salvação, né, irmão? Porque a Bíblia diz que é um casamento só até que a morte separe. E eu comecei a ficar preocupado. E eram pessoas que não eram do nosso ministério, mas eram pessoas próximas. Ela me ligou, a irmã, e eu falei: eu vou lá ver o que é que acontece. E eu fiquei pensando assim: como é que eu vou fazer aqui para eles não separar de novo? Para eles não ir embora, não separar de vez, vamos dizer assim. E eu comecei a pensar. Até que a irmã começou a falar, e o irmão gritou: mentira, a verdade é essa. Já foi passar, ela começou a melhorar. Vou ficar aqui no meio, se um for atacar no outro, a gente repreende aqui. Aproveito que Deus me deu 1,85 m de altura, era 2 anão, a gente atravessa na frente e empurra, né? Se fosse um Fabrício da vida, aí o negócio estava feio, né? Era muito grande, não dava para segurar. Mas Jesus segura, né? E começou um a acusar o outro. Isso foi quase 1 hora. E eu olhava para Jesus: quem que está errado dos dois aí? Até que eu olhei para um e falei: já descobri quem está errado. Quem está errado então? Eu ou ela? Eu disse: os dois estão certos. Quem está errado é Satanás. Vamos culpar o chifrudo, né, irmão Lucas? Culpa o corno velho, o chifrudo, culpa ele. Ele é o enxerido, ele é o função velho, é ele mesmo. Então eu descobri que Satanás é que está errado, vocês dois estão certos. Vamos desfazer a mala do irmão lá agora. A senhora vai desfazer a mala do irmão. Foi lá, desfez a mala. Vamos fazer uma oração aqui. E o diabo vai fugir. E até hoje, irmão, já faz quase 10 anos isso, estão casados até hoje. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que é um vaso de Deus, ele tem a sabedoria divina. Se eu ficasse do lado da mulher, ia dar problema, né? Se eu ficasse do lado do homem, ia dar problema, não ia? Então eu estou do lado de Jesus e estou contra Satanás. Ele é que é o chifrudo velho. Então, irmão, por que eu estou falando isso? Quando você vier uma situação difícil na tua vida, você pede a sabedoria para Deus, como Salomão pediu quando estava reto com Deus. Mas se você estiver torto, desconcertado, não tem jeito. Quando você vai fazendo pedido para Deus, ou está numa situação difícil, a primeira coisa que você leva o teu pensamento é em Deus. Diga assim: alguma coisa eu estou fazendo errado? Eu tenho que me consertar. Onde? Porque a Bíblia diz que o pecado causa divisão entre o homem e Deus. É como se fosse aquela velha história do muro, que você não consegue pular nem para lá nem para cá. Enquanto o ser humano estiver em pecado, não tem como as maravilhas de Deus se manifestar na vida dele. Então, quando a pessoa para e conserta a sua vida com Deus, ou aceita Jesus, no caso daqueles que não aceitaram, aí a luz do Evangelho, ela resplandece e a mão de Deus o alcança. Quem entendeu diz amém. É assim que funciona o negócio, e assim que é. Então você quer ser um vaso de honra? Então faça um concerto com Deus, seja um vaso de honra, não seja um vaso trincado, rachado, torto. Sabe o que acontece no oleiro? O oleiro é o seguinte: ele faz o barro, ele pega o barro, o melhor barro que ele puder, ele entende de barro, ele pega o barril, ele amassa o barro, tira as pedrinhas do barro e vai amassando com as suas próprias mãos. Nesse caso, o oleiro é Deus, o barro é você, somos nós.
Então o oleiro ele vai tirando daquele barro tudo quanto é coisa ruim, garrancho, folha, pedra. Por que ele tira a pedra? Que quando ele levar no forno ela vai trincar e rachar. Você tem que estar puro, um barro 100% puro, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Depois que ele tira toda a podriqueira ali, tira aquela nojeira toda, ele faz um modelo do vaso. Vai ser um vaso assim, igual o irmão Roberto, bem grande? Ou vai ser um vaso pequenininho, igual o irmão Lucas? Apesar do tamanho, tudo tem o mesmo valor para Deus. São vasos de honra. É homem, Deus usa. É mulher, Deus usa. É criança, Deus usa. Amém? Quem virou diz amém? Aí depois que o vaso está bonitinho, aí você pensa, agora acabou, pastor. Não. Aí você vai ser levado ao fogo. Para o vaso ficar bonitinho. Olha lá que vaso bonitinho, né? Pequenininho. E forte, né? É igual a cerâmica, né, irmão? A cerâmica aí, ó, levado no fogo, ó. O tijolo, né? Levado no fogo. Para ficar uma coisa resistente. Para resistir à peia de Jeová, a luta, a peleja. Mas se ele tira o vaso de dentro do forno, está quente, fumegando. Aí ele olha, peraí, o vaso está um pouquinho torto. A irmã Roberta está um pouquinho torta. Está um pouquinho... Não. Meus vasos têm que ser perfeitos. Vou quebrar a irmã Roberta, vou quebrar a irmã Adriele, vou quebrar a irmã Denise. Isso aí tá mais fácil, né? Vou quebrar ela. Vou fazer salfaleira aqui, vou jogar água e vou fazer uma nova massa e vou levar para o fogo de novo. Se ficar trincado, se ficar torto, vou continuar quebrando até fazer um vaso perfeito na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quem entendeu essa palavra diz amém? Enquanto a vida ainda há esperança. Enquanto você pensa que não tem jeito sim. Na minha família eu era o mais problemático. Meu pai está aí, testemunho. Eu era o mais terrível. Mas Jesus fez a obra. Um dia eu estava andando, um crente me chamou e disse assim: ei, da sua casa você é o mais problemático? Eu falei, uai, o povo está falando, né? Ele disse, pois você vai ser o primeiro crente lá. Deus manda te falar que você vai ser um pastor conhecido em todo o canto da terra. Realmente, irmãos, eu sou conhecido quase que no mundo todo, graças a Deus. E pelo bom testemunho. E eu pensei, mas eu não vou ser crente? Nunca. Nunca vou ser esse negócio. E não é que o negócio deu certo. Só que no dia que eu aceitei Jesus, eu pensei assim, não. Se eu aceitar esse negócio aí, eu não vou ser um crente verdadeiro. Não quero saber disso. Se a Bíblia diz que não, é não. Se a Bíblia diz que sim, é sim. Porque a Bíblia é o mapa que nos leva para o céu. Então eu quero que você pense na tua vida aí. Decide ser um crente verdadeiro. Se você está torto, rachado ou trincado, você vai orar daqui a pouquinho comigo e vai falar, Jesus, chega. Chega. Eu quero ser um crente verdadeiro. Eu quero ser um crente bendito como foi meu pai Abraão, diz a Bíblia. Se você é uma mulher que está meio torta, um homem que está meio torto, hoje chegou a hora do seu conserto. Você vai se consertar com Deus, você vai aceitar Jesus se nunca aceitou, você vai mudar de vida porque Jesus vai entrar na tua vida, na tua história, vai te quebrar todinho e fazer uma pessoa com um novo pensamento e com um novo coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu, igreja? Eu estava aqui na porta da igreja há um tempo, não tinha muro, e eu vi eu conheci um vaso, eu acho que não é nem rachado, acho que é só o caco do vaso. Eu estava aqui e eu pensei, vamos arrumar a enxada e capinar a frente da igreja aqui. Entrei para dentro, e aí um cidadão bateu palma e me chamou. Eu saí e fiquei olhando, com a mochila de veneno nas costas, e eu pensei, que benção, vai tacar veneno no mato? E eu não vou precisar pegar enxada. Ô glória, minhas orações sendo ouvidas, né, maninho? E o cidadão bem magrinho falou, você que é o pastor? Eu falei, eu mesmo. Ele falou, rapaz, eu tô com veneno aqui, deu errado ali, eu quero bater um veneno aqui na porta da igreja, eu só preciso de uma passagem de ônibus. Aí eu falei, uma passagem só, irmão? Eu falei, não, só uma passagem de ônibus dá pra mim. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou dar pra você mais de uma, que já
Você bate um venenão, eu tenho até um veneno guardado ali também, já mistura aí, já mata esse bicho aí. Aí ele tá lá, tá tacando veneno. Aí quando ele olhou pra mim e disse assim, você sabia que eu sou desviado? Eu falei, eita, agora eu vou pegar uma doutrina boa. Eu já cheguei perto dele assim, ô irmão, rapaz, mas você desviou por quê? Ele disse, eu matei o meu pastor. Opa, voltei pra trás. Não era medo não, irmão, era só cisma. Matou o pastor? Já tinha me identificado pro homem? Aí eu fiquei assim com o pé para trás e falei assim, irmão, mas você matou o pastor por quê? Ele falou assim, eu morava em Rio Verde, na época a igreja era Assembleia de Deus e tinha muita doutrina. E eu fui trabalhar e algo me disse, volta para tua casa. Quem falou isso para ele? O bicho. Quando eu chego lá, meu pastor estava com a minha esposa, matei os dois. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, mas você acha isso certo? Ele disse, não, eu me arrependo. Eu me arrependo, eu devia ter largado eles para lá e seguido a minha vida com Cristo. Então ali era uma situação de um vaso totalmente destruído. Através de uma pessoa que devia acolher, ajudar, estender a mão. É ou não é, igreja? Por que eu estou falando isso? Jesus é perfeito. E no meio de nós há pessoas que vão alcançar a perfeição de Deus. Mas infelizmente nós temos que olhar somente para Jesus. E aquele vaso quebrado ali, eu preguei o evangelho para ele, não vi ele mais. Mas ficou ali plantado uma semente que ele poderia ser recuperado, refeito de novo e ser novamente um novo vaso na presença de Jesus. Vamos bater palmas na glória a Deus. Amanhã, quando acordei, o anjo de Deus falava comigo. Isto é mistério, mas eu não quero que conte a ninguém. Eu te darei o que te pedi. Vai pregar o evangelho da paz até Cristo vir. Depois que findar esta grande linda da primeira vida, o justo virá, o Senhor chamar para receber a vida eterna para quem vai viver. Lá estarei.